Saudações, boa tarde, bem-vindos ao canal Dimensão 68. Tivemos algumas questõezinhas, atrasamos um pouquinho, algumas questões técnicas, que quando transmissão ao vivo é assim. A gente tem algumas questões, vai para um lado, vai para o outro, mas a gente busca resolver. O importante é que nós tentamos resolver, né? Tentamos solucionar e agradeço demais, né? A paciência e o carinho do Voltaire nessa tentativa aí da gente poder fazer essa transmissão hoje. Só depois de muita insistência, a gente vendo um software para transmissão, vendo outro, e a gente finalmente conseguiu. E agora vamos dar início a nosso trabalho de hoje, na realidade, a esse encontro, né, esperado aí pela gente, que é esse encontro com o Voltaire. Voltaire, que é turismólogo, é guia de turismo, é historiador e também embaixador do turismo no Rio de Janeiro. Eu não sei exatamente o que é ser o embaixador do turismo, depois ele vai conseguir falar para vocês sobre esse. É um título, na realidade, né? Um título de embaixador do turismo. Não é qualquer pessoa, tanto que apenas aquelas pessoas selecionadas, né, conseguem ser embaixador do turismo. Imagino que de relevância, né, um trabalho relevante que vem fazendo, consegue ser embaixador do turismo. E hoje nós viemos para conversar mesmo sobre esse turismo histórico e cultural ali pela região do Vale do Café. É uma pessoa capacitada a dizer o que é o Vale do Café. Eu, na realidade, eu morei algum tempo ali na região, mas não conheço tudo. Voltaire é a pessoa que vai conseguir esclarecer aí aos nossos espectadores sobre essa região, uma pessoa que já vem trabalhando na área, já vem trabalhando como guia, ou seja, tem diversos trabalhos que Voltaire já faz na região, tanto que quando eu convidei para bater um papo aqui no nosso canal, inicialmente eu falei, vamos conversar Miguel Pereira, tudo que a região que Voltaire está. Ele falou, não, vamos para o Vale do Café, ou seja, eu sou um profissional do Vale do Café, trabalho em sentido Vale do Café. Miguel Pereira, um local onde resido, onde estou, mas seria interessante até porque um município dentro do turismo, a gente pensa um município dentro de uma região, um desenvolvimento, a gente pensa de uma região. O município desenvolver sozinho o turismo é muito complicado, ele fica isolado, não tem como. Então, ele vem com essa ideia sobre a questão da região do Vale do Café. Então, Voltaire, muito obrigado novamente pela sua participação hoje com a gente. E, novamente, muito obrigado pela paciência, pelo carinho que você teve aí em nos atender. Fernando, bacana, legal, muito bom. Boa tarde para ti, boa tarde para todos que estão nesse momento aí nos assistindo. É muito legal, de fato, foi uma briga terrível com essa tecnologia, porque eu ainda sou do tempo do VHS, para tu ver, né? Do tempo do VHS. Esses meninos que estão nos assistindo aí nem sabem o que é isso. Do tempo do LP, aquela bolacha quente que a gente usava muito nos discos. Mas é muito legal ver você falando disso. E, de fato, essa proposta de falar de Miguel Pereira ou de Pati, que a gente vai, de fato, abranger um destino turístico que é muito melhor a gente falar de uma micro-região, que é o nosso Vale do Café. Inclusive, essa região foi uma região que eu morei o tempo em Vassouras. Né? Eu morei em Vassouras, visitei Miguel Pereira várias vezes, fui a Pati, mas, ou seja, a minha região, eu fiquei limitado, né? Dentro de uma região que é grande, eu fiquei limitado. Mas antes da gente entrar nesses pormenores da região, o que é ser um embaixador do turismo no estado do Rio de Janeiro, Voltaire? Legal, então. Então, como você já começou falando aí, eu tenho a formação de licenciatura em turismo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Depois eu fiz gestão de turismo e hotelaria. Hoje é faculdade de Vassouras, mas ela era a Severino Sombra. Quando você morou lá, era a Severino Sombra, né? Era. Fiz uma pós em ecoturismo, licenciatura em História e concluí há pouco tempo
uma pós em docência do ensino superior. Eu estou nesse mercado do turismo, Fernando, há aproximadamente 20 anos. E eu sempre foquei no Vale do Café. Eu moro em Pati do Alferes, mas eu sempre foquei no Vale do Café. E o Vale do Café, como você sabe, é composto por 15 municípios, cada um deles com sua particularidade. Mas o legal é que nesse contexto desse Vale do Café, desses 15 municípios, todos estão a um universo de mais ou menos, no máximo, 150 quilômetros da capital, Sim. no caso de Valença, que é o que está mais distante. Como tu falaste aí de Vassouras, Vassouras é o carro-chefe desse turismo histórico e cultural. E o que vem a ser o embaixador do turismo? Com esses serviços prestados em prol do Vale do Café, e levando esse destino e fazendo com que o turismo do Vale do Café chegasse ao Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro chegasse ao Brasil e ao mundo, então, diante disso, um grupo, junto com várias universidades do Rio, esqueci o nome de uma grande aí que trabalha com esse fomento, junto com o pessoal do Estado, das secretarias de turismo, e aí saiu esse título devido a essa prestação de serviço junto ao Rio de Janeiro. Então, os embaixadores do turismo no Rio de Janeiro, o trabalho nosso é levar o turismo da nossa região para o Brasil e para o mundo. Oh, interessante. Eu não me lembro de um outro estado que tenha esse tipo de trabalho. Não me lembro, né? Por exemplo, aqui em Minas, né? Eu estou em Juiz de Fora. Aqui em Minas, eu não lembro de ter visto isso dentro das estruturas. Esse trabalho que busca, na realidade, é fomentar, né? É levar as pessoas o conhecimento sobre a região. Algo que Exatamente. é difícil, né? Porque aqui, por exemplo, em Minas, somos 853 municípios. Temos mais de 40 instâncias de governança. Instância de governança eu não sei se no Rio é esse mesmo título que você dá, que são os circuitos, né? As instâncias, né? Devido à descentralização, entrou como instâncias, né? Então, nós temos mais de 40 instâncias. Então, nós temos aqui, inclusive, eu tive conversando com uma menina, a Fernanda Cunha, ela é gestora de uma das instâncias. Ela me falou, olha, cada instância, cada gestor pode ficar gerenciando no máximo 20 municípios. 20 municípios é bem grande, né? Um número muito grande para um gestor, porque para se prestar um serviço em que você personalize, ou seja, cada um tem as suas particularidades, e eu fique atenta às particularidades de cada município para tentar integrar, 20 é bastante coisa, e geralmente a gente precisa de um outro gestor que dê esse suporte para que a gente possa dividir um trabalho, porque senão alguém vai ficar sem aquela atenção devida. Então, ela vai e fala muito a respeito disso. E aí, aqui, ou seja, com isso, as instâncias, são as instâncias que, na realidade, aqui trabalham muito, né? Os gestores, eles trabalham muito em levar esse grupo de municípios, esse conhecimento sobre esse grupo de municípios que formam aí as instâncias deles, que alguns chamam até de circuitos, mas mudou pela legislação, a gente tem hoje como instâncias, mas muitos ainda mantêm o nome de circuitos, né? Então, ela faz esse trabalho visando levar o conhecimento das pessoas, ao conhecimento das pessoas nas mídias, em feiras, em encontros, sobre o que é essa instância, ou seja, levando a esse município. E aí, no Rio, pelo que eu vi, você tem esse embaixador, que é uma pessoa que tem também esse trabalho de representar determinados grupos, né, de municípios perante as pessoas, para divulgar, para levar as pessoas sobre o que são esses municípios, né, o que são esse grupo de municípios. E aí você como representante, você entrou pelo Vale do Café, sendo embaixador do turismo, representando o Vale do Café ou é mais abrangente? Não, o embaixador do turismo ele é do estado do Rio de Janeiro, ele é embaixador do turismo do Rio de Janeiro.
Uhum. Agora, eu consegui esse título devido ao trabalho que eu tenho feito em cima do Vale do Café. Ganhei essa visibilidade com o trabalho feito no Vale do Café, não só apresentando o Vale do Café, como capacitando a mão de obra do trade. Porque isso é de suma importância a gente estar Sim. com um trade capacitado. E eu, como sou professor da FATEC, e também leciono no SENAC, nos cursos de guia e nos cursos de agentes de informação turística na FATEC e de recepcionista em meios de hospedagens também no SENAC. Então, além disso, eu, como uma empresa de consultoria, eu saio por esse Vale do Café fazendo exatamente isso, capacitando a mão de obra do trade. E aí, com isso, eu acabei ganhando essa visibilidade e cheguei a esse título que, independente de você estar ou não em governos, ele Sim, não sim. retém esse vínculo governamental. Ah, ele não está ligado àquele mandato de governo, não. Ele é uma coisa que já é uma política de Estado, vamos dizer, de Estado, né? Não, Isso. não E é você, uma. como embaixador, não é só por um período, você é o embaixador do turismo. A não Não, ser que amanhã rapaz. você pise na redonda e acabe perdendo o título. Mas fora disso, não. Não, mas reverter isso seria até um absurdo, reverter uma coisa que está dando tão certo. E eu já vi, inclusive, outras pessoas falando também que são embaixadores. Eu vi algumas pessoas também mencionando que são embaixadores. Mas agora a gente solucionou esse mistério, que para mim era um mistério sobre o que é o embaixador do turismo. Vamos aqui sobre Eu acho o. que Fernando, eu acho que desses embaixadores eu sou o mais duro. Fernanda Montenegro é uma embaixadora, o Sávio, que foi o secretário de turismo, que é o homem dos parques aqui, que é o Parque do Dino, o Corcovado, ele também é um dos embaixadores. E eu, às vezes, quando eu me reúno com essa gente, eu fico falando assim, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus, no meio dessa gente? Ué, gente. Não é? Aí você encontra a Fernanda Montenegro sem problema algum, ué. Aí Agora, eu falo assim, pois é, aí eu fico assim, o que eu estou fazendo aqui no meio dessa gente, rapaz? Aí me ué. lembro que vim lá do Nordeste, comendo calango, montado num jegue ou num pau de arara. Mas eles não são turismólogos, rapaz. Você é o turismólogo, eles não são turismólogos. Isso aí. Ô, Walter, mas sobre essa questão do Vale do Café, você me falou que o Vale do Café são 15 municípios, né? Eu já vi em algumas publicações até muitas vezes divergência sobre o número. Porque aí a pessoa me falou: mas muitas vezes o Estado está vendo com um tal número e quando chega na região, o birô ou os próprios, a estância em si, vê como tantos, né? 15 municípios do Vale do Café. Eu conheço alguns deles só. Nesses 15 municípios, você me falou que Vassouras é um carro-chefe do Vale do Café, da região do Vale do Café. Inclusive, eu já vi até umas publicações. Eu já vi uma vez a pessoa falar bem assim: não, é Vassouras e o Vale do Café. Eu falei: não, mas Vassouras está inserida no Vale do Café. Porque a pessoa falava sempre Vassouras, Vassouras, Vassouras. E quando a gente falava Vale do Café, a pessoa, o Vale do Café onde é? Eu falei: pô, você foi a Vassouras e está me perguntando onde é o Vale do Café, você está em um dos municípios que pertence ao Vale do Café. E ela não sabia exatamente onde começava e onde terminava o Vale do Café. Porque a gente tem os municípios, obviamente, que mesmo estando dentro de um grupo, cada qual tem as suas particularidades e cada um tem a busca por uma visibilidade própria. Por mais que você queira dizer, cada município ele busca dar visibilidade ao Vale do Café. Claro que sim, claro. Mas também ele procura dar visibilidade ao seu município. Além de dar visibilidade ao Vale do Café, ele quer também que o seu município seja visto. Porque, querendo ou não, nós temos, sim, cooperação e também concorrência. Eu digo uma concorrência de uma forma muito positiva. Não estou falando no sentido negativo, estou falando uma concorrência de uma forma positiva. É como se você fizesse um concurso. Aqui, vamos fazer o concurso desse ano. Quem é que consegue ter o maior número de turistas? Isso é muito bom para a região, é muito bom para os demais,
por exemplo, quando eu tenho uma demanda de turistas em Vassouras, eu digo Vassouras porque foi onde eu morei durante um tempo, isso é muito bom para Miguel Pereira, é muito bom para Mendes, é muito bom para toda a região, porque se eles estão em Vassouras, eles também vão ter curiosidade em conhecer os outros municípios da região, mesmo que não seja naquele dia, mas outro dia ele pode ir para conhecer outro município, porque passa a saber que existe, que faz parte o Vale do Café, ou seja, eu encontro um município onde eu fui bem acolhido, eu imagino que toda a região eu estarei nesse mesmo patamar de trabalho. Então, você me falou em 15 municípios. Como é essa articulação? Ou seja, uma pergunta, vou até reformular a pergunta. O que é exatamente o Vale do Café? Legal, isso é muito bacana. Então vamos lá, Fernando. O Vale do Café, quando eu recebo meus turistas aqui, eu sempre falo que o Vale do Café é o destino turístico mais charmoso do estado do Rio de Janeiro. Esse destino, Vale do Café, ele tem apenas 30 anos. Antes a gente estava incluído, mudou essa nomenclatura, e aí, quando foram montados, chegamos ao destino do Vale do Café, que compõe esses 15 municípios. E quais são esses 15 municípios? Por que se falava sempre Vassouras e depois o Vale do Café? Porque Vassouras, ela acordou antes dos outros. Vassouras, por ser uma cidade universitária, ela começou a desenvolver esse negócio e a fomentar essa história da cultura e do turismo. Os outros municípios ficaram, de fato, dormindo de touca, apesar de estarem dentro desse mesmo destino. E aí a gente tem Vassouras, Pati do Alferes, Miguel Pereira, Paulo de Fronten, Mendes, Paraíba do Sul, Rio das Flores, Valença, Barra do Piraí, Piraí, Barra Mansa, Volta Redonda, Aracambi, esse pacote desses 15 municípios. E cada um com sua particularidade, mas todos com uma grande história, que é a história do café. E essa história do café aqui na nossa região, ela começa a chegar quando o café chega no Brasil. E o café chega no Brasil em 1728, vindo das Guianas, chega no Belém do Pará, Maranhão, Bahia, e mais tarde no Rio de Janeiro, onde nós tivemos a primeira fazenda de café, que é a Floresta da Tijuca. Como nós sabemos que o café era uma agricultura nômade, porque ela explorava a terra até seu último recurso, ela ia saindo de lugares. Tanto que a Floresta da Tijuca, hoje, é porque ela foi reflorestada por Dom Pedro. Sim. O café sai da Floresta da Tijuca, chega ali em Santa Cruz, Nova Iguaçu, e chega aonde então? No Vale do Paraíba. Exatamente aqui em Pati do Alferes. E esse café vai se desenvolvendo aqui, com toda essa particularidade, e para você ter a noção, de 1800 a 58, a riqueza do mundo estava aqui nessa região. 85% do café produzido no mundo saía daqui. E como é que a gente vai constatar essa riqueza suntuosa daquele período? Visitando as fazendas belíssimas que você deve ter visitado quando morou em Vassouras. Você chegando ali em Vassouras, em frente àquela praça linda, que é a Praça Barão do Campo Belo, com toda a sua oponência que nos traz de volta aquele período dos barões e suas baronesas, com aquela igreja suntuosa construída lá no fundo, a Câmara de Vereadores, que era a cadeia, a Casa do Barão de Itambé e outras mais, aquele chafariz monumental fantástico no centro daquela praça, tudo isso nos remete àquela riqueza do período do café. Então, esses municípios cresceram com essa história, e a gente não pode esquecer também, e é muito bom frisar isso, Fernando, que a riqueza do Brasil colônia, do Brasil império, e que sustenta a nossa república hoje, ela foi forjada através da força da mão de obra de homens e mulheres escravizados. Sim. E para você ter uma noção, hoje o Vale do Café tem um universo de 1.500.000 moradores, mas naquela época chegou a ter quase 2 milhões de homens escravizados. Então, é uma riqueza que foi construída nesta força. E falando dessa história e dessa cultura, aqui em Pati, na Fazenda Freguesia, que pertenceu ao alferes Francisco Tavares, que é quem empresta o nome para a cidade,
que o nome de Pati do Alferes, Pati são palmeiras, e o alferes é a patente desse oficial, que corresponde hoje a um segundo-tenente. Daí, então, a roça de Pati do Alferes. E uma curiosidade, que as pessoas sempre falam Vassouras da cidade e Pati do Alferes é que era o distrito. Mas, na verdade, foi o contrário. No dia 4 de setembro de 1820, Pati se torna vila. E quais os distritos de Pati? Miguel Pereira e Vassouras. Então, Pati comandou primeiro. Porém, no dia 15 de janeiro de 1833, é que esta vila acaba mudando-se para Vassouras, e Miguel Pereira emancipou em 1957 e Pati em 1987. Bem recente, né? Nós estamos com pouco tempo ainda. A cidade é um município jovem, apesar de ter sido o primeiro município, mas é um município jovem. E quando a gente fala desse desenvolvimento, desse turismo histórico, quando você visita aqui Pati do Alferes, hoje, Pati do Alferes tem um museu, um memorial, que está dentro de um casarão, Fernando, de 1836. Nos fundos desse casarão fica a nossa igreja matriz, Nossa Senhora da Conceição, que é um patrimônio tombado pelo IPHAN. E aí você, dentro dessa história, dessa cultura de Pati, você tem a história de ninguém, nada menos do que o autor da letra do hino nacional brasileiro, Joaquim Osório Duque Estrada, é um patiense. E aí a gente tem um patiense... Não sabia, não? Para você ver a importância desse Vale do Café. E uma outra coisa importante desse Vale do Café, que a gente tem uma briguinha com Minas, a raça do cavalo manga larga. Nós temos a fazenda Manga Larga, que é de 1700, que é a fazenda que deu origem a esta raça. A verdade é que o cavalo nasce em Minas, não resta a menor dúvida, mas é desenvolvido nesta fazenda e ganha o nome de Manga Larga Machador devido à fazenda. Ora, veja. E aí a gente tem mais tarde, o tempo vai passando, a gente chega no século XX, onde era essa fazenda freguesia que pertenceu ao Alferes Francisco Tavares. Antes disso, também vamos fazer uma viagem no dia 6 de novembro de 1838, nesta fazenda freguesia, que é onde começa a história do Vale do Café e de Pati do Alferes, depois que ela passa das mãos do Tavares e para as mãos do Antônio Ribeiro e chega às mãos do capitão-mor Manuel Francisco Xavier. Neste período, foi que nós tivemos o maior levante escravo do estado do Rio de Janeiro, protagonizado por Manuel Conga e Mariana Crioula, que abriram as senzalas da fazenda freguesia aqui em Pati do Alferes. Foram se esconder na Serra de Santa Catarina, que é hoje o bairro de Palmares, em Pati. Eles foram presos, lógico, e levados para serem julgados em Vassouras. Então, isso está enraizado nessa nossa história e nessa nossa cultura. É uma cultura bem rica mesmo, hein? Fantástica. A história e a cultura do Vale do Café, velho, assim como Minas, e falar-se em história e cultura, não tem como você deixar Minas Gerais de fora, né? Sim, a nossa história passa por ela. Todo o nosso desenvolvimento histórico e cultural passa por Minas Gerais. Porém, esse Vale do Café é riquíssimo e vale a pena as pessoas virem conhecer e resgatar essa história e pegar cada pontinho dessa história, que é muito importante e faz parte desse desenvolvimento de toda essa nossa região. Este Vale do Café, a gente tinha passando por aqui o Caminho Novo, que ligava o Rio de Janeiro às Minas Gerais. Mais tarde, a gente teve uma vertente, que é o Caminho do Proença, passando ali por Paraíba do Sul, e você tem o Caminho da Polícia saindo ali de Valença, passando por Vassouras para chegar ali em Nova Iguaçu. Se você puxar na história, você vai encontrar o primeiro pedágio do Brasil em Paraíba do Sul, naquele período do Império. Olha, isso aí, eu não gostaria de lembrar disso não, mas tudo bem.
Isso faz parte da história. O imperador negocia a abertura do caminho para ligar o Rio de Janeiro às Minas Gerais e oferece para o cara um pedaço de terra ali em Paraíba. Quando o cara abre o caminho e que ele vai doar as terras, ele diz: Jesus, essa terra já pertence ao Fernando aí, cara, e agora o que eu vou fazer? Faz o seguinte, tem o rio aí, os caras vão precisar atravessar o rio, você cobra eles aí. Mas começou longe esse pedágio que eu pago hoje, hein, rapaz? Para você ver, meu amigo. O Brasil é fantástico. Falando dessa história de Brasil é fantástico, Fernando. Você sabe como que o café chega no Brasil? Quem trouxe o café para o Brasil? O cafezinho que não tem um brasileiro que não gosta de um cafezinho. Vou te contar essa história. O café, ele começa no Oriente, anda pela Europa e depois ele chega na América, ali nas Guianas. O governo do Pará visita as Guianas, tomou o café e gostou e falou: vou levar esse negócio para o Brasil. Porém, aquelas sementes e as mudas não vendiam, porque ela era caríssima, ninguém vendia e ninguém vendia para ninguém. Daí, então, o governador do Pará escala um cara bonito, assim que nem que nós, para ir às Guianas, seduzir a mulher do governador das Guianas para contrabandear as sementes e as mudas. O Brasil é fantástico. E assim ele fez. E este cara se chamava Francisco Palheta. O café Palheta. Essa é a história do café. O Palheta é o cara que trouxe o café para o Brasil. Eu tinha lido mais por alto, né? Eu não tinha prestado muita atenção. Eu tinha visto alguma coisa a respeito disso. E quem contou muito, né, uma história, quando eu fiquei em Vassouras, mas depois eu vim para cá, para Juiz de Fora, e voltei a Vassouras para poder fazer um vídeo em Vassouras. Fui lá fazer um vídeo, conversar um pouquinho lá, e conversando com o nosso guia de turismo lá, ele falando algumas curiosidades, aquilo ali era fantástico. E principalmente quando ele falava lá do termo barão, eu morria de rir, né? Do negócio. Quando a pessoa falava: não, isso aí foi em homenagem ao barão, não sei de quê. Ele falou: senhora, olha bem, isso é só um título. É o título que vai dar o nome. Quem vai dar o nome é antes. Como é que você vai ter antes da existência o título? Eu ria demais com ele contando. E tinha algumas curiosidades lá. Eu acho que ele chegou a mencionar alguma coisa sobre essa questão do café também. E eu estava rindo lá com ele a respeito dessas curiosidades. E a gente tem muita história, né, nessa região do Vale do Café. Inclusive o pessoal de Pati também contava algumas histórias lá. Quando eu fui a Mendes, o pessoal contando algumas histórias. Mas parece que, por exemplo, essa questão do turismo, né, está envolvendo agora os municípios. Nós temos aí alguns festivais que já acontecem todo ano. Agora já está acontecendo o festival e agora, se não me engano, Delícias do Vale, que envolve aí os municípios. E existe um desenvolvimento hoje, pensando enquanto região, e também alguns municípios estão já escrevendo seu nome com alguns diferenciais, que é o caso, por exemplo, né, uma coisa recente, hoje não há quem não fale, aqui, inclusive, onde eu moro, quando eu menciono as pessoas, sim, lá em Miguel, que é essa questão da terra dos dinos. Ou seja, uma coisa que veio... não é novo, né? Na realidade não é novo. Se a gente pensar em terra de dino, não é uma coisa nova, mas é uma coisa nova para a gente aqui. Eu já vi no Ceará algo semelhante, em que a pessoa fala dos dinossauros, alguma coisa assim, que era uma cidade em que tinha também, inclusive em um portal dele existia alguns dinossauros e tudo. E Miguel me vem com essa inovação e parece que foi repaginada a cidade de Miguel, já pensando nessa recepção do turismo, já pensando nesse contexto de grupo, que o turismo está sendo alavancado na região, e Miguel me parece ter saído um pouco na frente em relação a um grande diferencial, que é um diferencial hoje, quando você fala, olha,
Miguel Pereira, a pessoa... já eu não lembro mais como o terceiro melhor clima do mundo, se não estou enganado, né? Agora eu lembro como a terra dos dinos. Como é que está sendo impactado? Ou seja, você tem toda uma história, todo um trabalho, toda uma cultura que vem sobre o Vale do Café e vem essas inovações, ou seja, ela se destaca um pouco, né? Ela poderia se dizer até que se distancia um pouco do que é a cultura do Vale do Café. Como é que está sendo aí na região trabalhar com essas inovações? Então, legal isso, Fernando. A gente fala dessa segmentação do turismo, né? Miguel Pereira, de fato, apostou nisso. Porque, na verdade, Fernando, o turismo é uma grande indústria feita de pequenos negócios. Então, os prefeitos viram que, cara, esse é o negócio que traz recurso, dinheiro novo para o município e toda a arrecadação fica no município. A gente sempre falou, andando por esse Vale do Café, fazendo com que essas pessoas entendessem, e eu fico hoje feliz com isso, Fernando, porque há 20 anos atrás a gente começou como formiguinha, falando para cada uma das pessoas, gente, vamos apostar no turismo. Você é doido, esse negócio não funciona, tu quer passear. Quando eu fui para a faculdade fazer turismo, as pessoas falavam assim, eu chegava na universidade, aí está lá um fazendo direito, outro fazendo engenharia, o outro fazendo medicina, e tu faz o quê, Walter? Turismo. Então tu quer viajar, né? As Essa é a ideia, pessoas, né? essa é a ideia. Hoje as pessoas estão vendo que é diferente. Então os governantes acordaram para isso. Miguel Pereira fez o quê? Miguel Pereira segmentou o turismo, trouxe um turismo diversificado. Hoje você tem Miguel Pereira, aventura, lazer, gastronomia, esse circuito que você falou aí, que está acontecendo, que é o Festival de Gastronomia do Vale do Café. Nós vamos ter agora, no dia 7 de junho, começa uma das maiores festas do Brasil, que é a Festa do Tomate, que acontece aqui em Pati do Alferes. Sim. Ela vai do dia 7 ao dia 11 de junho, e para as pessoas que estão nos ouvindo se posicionarem, ela acontece todos os anos no feriado de Corpus Christi. É uma festa, Fernando, que traz, em média, 30 mil pessoas por dia para a cidade. E aí é que é o legal de falar de turismo, porque se essas 30 mil pessoas, cada um gastar R$ 500, quanto que eles vão deixar no município de dinheiro novo, que não é o do meu salário e nem o salário de quem está trabalhando em qualquer um outro setor? É dinheiro novo. Sim. Voltando para Miguel Pereira hoje segmentou esse turismo e mudou. A ideia do prefeito lá hoje é que Miguel Pereira é a Gramado carioca. Tudo que você encontra em Gramado, você vai encontrar em Miguel Pereira. Há poucos dias eu estive com um grupo aí de Juiz de Fora. Sim. A Rosana, que tem uma agência aí, que veio para cá, me contratou e a gente fez um guiamento para ela aqui, uma menina excelente. Eu gosto muito de Juiz de Fora, de vez em quando eu vou por aí. Eu gosto de ir aí Juiz de Fora na Mister Tuga. Tu já foi lá? Não, nesse eu não fui, não. A Mister Tuga precisa... cara, tu precisa conhecer a Mister Tugas aí na tua cidade, uma cervejaria com uma petiscaria, ó. Mas vamos voltar para Miguel Pereira. Então, Miguel Pereira segmentou isso. Hoje, você tem, parecido com Gramado, uma rua coberta, com 10 restaurantes. Dentro desses restaurantes, você vai encontrar a Lugano, Spoleto, Luigi, Dominos. Saindo dali, você tem a Rua Torta, que é o mesmo que você tem lá em Gramado, com um diferencial, porque essa é florida. Isso tudo no miolão de Miguel Pereira, espaço Sim. do agricultor, onde acontece uma feira orgânica todos os dias, um espaço do artesão, com 110 artesãos expondo, um centro cultural ali naquele miolo, um calçadão, que é chamado Calçadão do Viô, com 7 pés de jabuticaba, onde o turista pode se esbaldar naquilo ali. Agora vai inaugurar em outubro a Maria Fumaça, que vai estar saindo de Governador Portela até o centro de Miguel Pereira. Vai estar inaugurando o Parque das Aves, parecido com aquele lá de Foz, onde vai ser um parque de soltura.
vai inaugurar agora lá em Governador Portela mais um espaço que chama Parcão, que é para as pessoas levarem seus cães para se divertir, é um parque para os animais. Então, Olha, ele movimentou isso, exatamente. E aí a gente fala de todo esse desenvolvimento, e antes que alguém fale assim, mas meu Deus do céu, e como é que está a segurança? Vai vir bandido de tudo que é lado. Se preocupou com isso também. Hoje a gente brinca com o turista que Miguel Pereira tem 2 policiais para cada morador. Tu não anda 100 metros na rua sem encontrar com um policial. E eu vou contar aqui que não é fofoca não, tá? tá. Nos outros lugares, as pessoas fazem manifestação nas prefeituras pedindo policial, né? Polícia na rua. Sim, Mas tu sim. sabe que em Miguel Pereira, há pouco tempo, fizeram uma manifestação porque tem muita polícia na rua? É a primeira vez que eu ouço. A reclamação deles aqui que tu não anda 100 metros sem dar de cara com o policial. Eu tive Miguel Então, Pereira. Eu tive Miguel Pereira fazendo um vídeo, não publiquei esse vídeo ainda, né? É um vídeo que a gente vai editando, vai verificando. Aí, se tiver que ir novamente, a gente tem que ir novamente para ver algumas cenas, para ficar um negócio bacana, a gente está. E quando eu tive Miguel Pereira, eu realmente tive uma sensação de uma segurança excelente, né? Eu andei muito à vontade em Miguel Pereira, muito mesmo, né? E eu via as pessoas andando muito tranquilas também. E não existia uma aglomeração de turistas. O que existia eram as pessoas espalhadas pelos diversos pontos ali. Eu percebi, né, que diversos pontos você tinha pessoas que eram turistas. Você via pelos que eles estavam fazendo, né? Estavam na Rua Torta, estavam ali embaixo na Rua Coberta, estavam passeando mais lá em cima. Outros já diziam que estavam indo lá para a Terra dos Dinos. Ou seja, eu vi as pessoas espalhadas. Vi gente ali na área onde fica o artesanato. Eu fui no artesanato, fui no museu, lá na igreja. Então, eu vi as pessoas bem espalhadas, né? Então, quando você falou do negócio do policial, então agora eu sei o porquê, né? Que essa sensação era muito tranquila para mim. isso aí. E aí a gente tem o Lago de Javari, que é lindo aquele lago também. Então, em Miguel Pereira, você tem todos esses atrativos. E aí, saindo de Miguel Pereira, caminhando por esse Vale do Café, você chegando aqui em Pati, tudo isso que a gente já falou, dessa história e dessa cultura. Pati agora, provavelmente até meados de julho, vai estar com mais um produto, que é a Fazenda Mangalá, é a Fazenda Monte Alegre, que pertenceu ao Barão também, que agora é do município, está se transformando em um atrativo onde o turista vai ter a oportunidade, Fernando, de conhecer o café do pé à xícara. E isso é muito bacana, porque a gente sempre fala de Vale do Café e nós não tínhamos fazendas de café. A gente tem Sim, uma lá em Vassouras, que é a São Luís da Boa Sorte, temos a Florença, lá em Valença, mas não tínhamos em outros municípios. Então, agora, até isso começou a ser fomentado. Hoje, a gente já tem alguns proprietários de terra plantando café para que seja utilizado no turismo. E isso começa a abrir um outro nicho de mercado dentro sim. desse produto chamado turismo. Então, isso aqui tudo acontecendo aqui em Pati do Alferes também. Pati do Alferes tem uma fábrica de orquídeas, a gente tem queijarias, temos cachaçarias, alambiques maravilhosos para você visitar, sem contar com as trilhas de caminhadas, as trilhas para ser feita a cavalo, o 4x4, isso tudo já está acontecendo aqui também em Pati. Ou seja, o Vale do Café, daqui mais uns 3 anos, eu, há 20 anos, já falava isso, e vou repetir, as pessoas agora vão estar vendo, vai ser o destino mais visitado do Estado. Porque, Fernando, se a gente está a 119 quilômetros da capital, que é o portal de entrada do turismo do Brasil. Queira Sim, você ou não, o Nordeste recebe muita gente, mas o portal de entrada é o Rio de Janeiro. sim, Então, o turista que vem para o Rio de Janeiro passar uma semana, dentro de 2 dias, ele já viu aquele enlatado que as agências costumam e as operadoras montam no Rio de Janeiro,
Ele já viu aquilo tudo. Então, ele precisa conhecer a história e a cultura desse Brasil, e ela está onde? Está aqui no Rio de Janeiro, no Vale do Café, caminhando daqui, chegando no teu estado, que é Minas Gerais, onde toda a nossa história está intrínseca, junta com isso daí. Então, o Vale do Café está pegando esse gancho e começando a trabalhar isso, e todos os municípios estão vendo isso. Quando você falou de Mendes, cara, Mendes, todos os domingos, velho, tem um chorinho lá na praça, que aquilo é fantástico, aquela praça fica lotada. Falando em cultura, aqui em Patife, saindo dessa festa do tomate, a gente tem folia de reis, a gente tem aqui umas 8 folias que fazem um trabalho maravilhoso aqui nos meses de dezembro até o 6 de janeiro. Então, para você ver como é que esse Vale do Café é, de fato, um local que as pessoas precisam conhecer. Voltaire, quando você falou do Rio de Janeiro, né? É uma porta de entrada, sim, mas não necessariamente hoje as pessoas estão buscando ficar muito tempo na região Rio, né? Ela parece que estão indo mais para o interior, estão adentrando um pouco mais ao estado do Rio de Janeiro. Antigamente você falava, vamos ao Rio de Janeiro, e a pessoa falava a cidade e pronto, né? Não tinha muito mais aonde ir, ou seja, as pessoas não falavam mais a respeito disso. Hoje, o perfil de um turista que vai ao Rio de Janeiro já é um perfil um pouco diferente, é a coisa de um gosto mais amplo, né? Ele não é mais aquele de praia e sol, ele agora está buscando algo mais. Inclusive, aqui as pessoas falam muito sobre um turismo de experimentação, né? Ou seja, imagino que o Vale do Café seja uma região justamente onde as pessoas terão essa oportunidade e pela experiência que você tem como guia de turismo, ou seja, estaria nesse perfil, né, pela sua observação, os turistas que você recebe seriam esses turistas buscando novas experimentações, buscando vivenciar mais um pouco a história, vivenciar mais um pouco a cultura da região. Seria esse um novo perfil de um turista agora? Fernando, é exatamente isso. O turista hoje, ele não se prende mais àquela coisa do enlatado, ele quer essa vivência, ele quer viver a experiência. E para ele viver essa experiência, ele precisa andar. E é isso que o Vale do Café oferece, para que você tenha esse contato com a cultura local. As pessoas hoje viajam para se aculturar. O que é esse se aculturar? Eu levo a minha cultura e absorvo a sua. Então, é isso que o Vale do Café oferece, trazendo você para vivenciar esse dia a dia dessa cultura do interior. A gente fez um trabalho há 15 anos que era levando o Vale para o Rio e trazendo o Rio para o Vale. Era fazendo essa política de que o carioca precisava conhecer o Vale para que ele pudesse vender o Vale. Hoje ninguém quer mais. Se você quisesse ficar trancado num hotel em Copacabana, tu fica na tua casa. Você quer vir para o interior, botar o pé no chão, ir numa plantação de tomate, ter a experiência de colher esse tomate. Tu quer ver uma galinha no campo, a experiência de pegar aqueles ovos. Você quer passar numa queijaria, saber como é feito esse queijo. Tu quer visitar uma cachaçaria e quer ver o canavial, para você ver o que é uma cana, vou ver aquele processo e, no final, você degustar aquela cachaça. Você vem para cá, naquela época da Folia de Reis, para tu vivenciar essa cultura. Você vem a partir agora, no mês de junho, para passar por essa festa do tomate, você quer viver isso. Então, é esse o turismo atual. As pessoas não querem mais ficar presas. Tem o turismo de praia, vai continuar tendo, vai. Mas esse mesmo cara que vai na praia hoje, amanhã ele quer uma experiência diferente. Sim. E é isso que o Vale do Café se propõe. Você vem para o Vale do Café vivenciar toda essa história, essa cultura, e, além disso, a gastronomia. Que isso é uma outra vertente. Essa gastronomia, eu já fico até aqui querendo ir de novo, porque a gastronomia, para mim,
você quer me convidar ao local, parece, né, que você quer levar o turista é falar da gastronomia, e eu sou uma dessas pessoas. Se você fala da gastronomia, sou eu. Existe até num livro, se não me engano, de Câmara Cascudo, que fala sobre a gastronomia, ele me parece que é Câmara Cascudo, se não me engano. Ele fala que existe duas coisas que você leva o turista a qualquer lugar. E uma delas, uma das principais, é a gastronomia. Ou seja, é onde você mais movimenta essa questão do turista. Ou seja, ele falou, obviamente, porque ele é um escritor da área, estava escrevendo sobre a área, então ele falou da gastronomia. E eu, na realidade, eu me incluo nessa pessoa. Você falou da gastronomia, eu vou visitar. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que bebo, né? Ou seja, bebida para mim é uma coisa muito rara. Mas quando eu vou a um local e a pessoa me oferece uma prova daquela cachaça que é feita na região, que hoje a gente está falando em gastronomia, muita gente pode não saber, mas a cachaça ela faz parte hoje de gastronomia, assim como cerveja. Quando a gente fala de gastronomia, também está incluindo essa parte de bebidas. Então, quando a pessoa me oferece aquela provinha da cachaça, se eu não estiver dirigindo, eu não nego, nunca nego. Ou quando a pessoa me oferece uma cerveja artesanal, também não nego. Eu sempre bebo. Como é que está a produção no Vale do Café desses produtos? Porque eu conheço alguns aí. Por exemplo, eu fui numa fazenda aí e vi fazer lá a carvalheira, por exemplo. Né? Fui lá na carvalheira visitar a carvalheira e vi como é que faz. Sei que existe perto do Javari, aí, do Lago Javari, em Miguel. Eu sei que existe uma cervejaria que é muito boa, as pessoas comentaram a respeito aí, que é muito boa, faz cerveja lá. Ou seja, como é que está essa parte da gastronomia, além da comida? Como é que está essa parte da bebida? É exatamente isso. Essa gastronomia é a coisa que tem crescido e crescido muito, porque, na verdade, quem não gosta de comer só não come quem já morreu. Você degustar aqui em Pati um tomate, uma galinha com quiabo, não tem coisa melhor do que isso. E essa gastronomia abre um movimento e gera emprego, porque você imagina, Fernando, hoje, você tem noção de quantas pessoas visitam Miguel Pereira em um sábado, só no sábado, nesses últimos dias? Não imagino. A gente recebe 3.500 turistas em Miguel Pereira por dia. Você imagina essa conta, quanto não gera de emprego? Aqueles restaurantes, os hotéis lotados. A gente vai ter a festa do tomate agora, dia 7. Você pode ligar para qualquer um hotel de Miguel Pereira ou de Pati, que estão todos lotados. As pessoas às vezes não podem não conhecer, né, o tamanho de Miguel Pereira em termos de população. Está em torno dos 30 e poucos mil habitantes, né? Exatamente. E você receber uma quantidade de 3, isso 4 mil turistas é bastante. Falando e mostrando é desse desenvolvimento que está aqui no nosso Vale do Café. Exatamente. As pessoas às vezes não têm noção, né, do tamanho da cidade em termos de população, o tanto que quando, por exemplo, você fala em 3 mil turistas, às vezes a pessoa diz, olha, mas são só 3 mil. Não, nós estamos falando de mais ou menos 10% de uma população e que você tem ali sendo constantemente visitando a cidade. Isso é muito turista, exatamente, considerando o tamanho da população. Exatamente isso. Você tem uma cidade com 26 mil habitantes, você recebe num sábado 3.500 pessoas. Chega num domingo, mais 3.500 pessoas. E aí você, trocando isso em miúdos, é um universo de 1 milhão, 2 milhões de dinheiro novo injetado na cidade todos os dias desses aí, de sexta, sábado e domingo. É uma coisa realmente para se pensar, né? Principalmente quando a gente fala, pensando em políticas de turismo, né? Do desenvolvimento, né? E inclusive pôr em prática. Eu vou te fazer uma pergunta agora, mas fica de acordo com sua percepção, né? Porque eu tive conversando com o pessoal na faculdade, a gente estava analisando alguns planos municipais de turismo. E aí existem planos muito bonitos, né? Existem planos de 10 anos, existem planos de um período menor.
Eu estava conversando com o professor que o que eu via do problema, não vejo problema algum, quem sou eu para ficar também criticando o plano dos outros? Não era uma crítica em si. Na realidade, eu falei com ele o seguinte: eu acho os planos muito interessantes, mas eu gostaria, na realidade, de ver o desmembramento desses planos até chegar ao projeto. Porque, na realidade, muitas vezes a pessoa faz um plano muito bonito, mas na hora de implementar por meio dos projetos, em fazer os projetos, o plano, na realidade, acaba ficando de lado. Ou seja, você sai do plano, faz alguns projetos que não estão no plano, e aquilo que estaria no plano para ser desenvolvido, que era um bom plano, você acaba não tendo projetos para isso. Como é que está em termos da política de turismo, ou seja, nesse desenvolvimento da região do Vale do Café? Ou seja, naturalmente você não vai ter contato com todos os planos, nem nada, não é isso, mas na tua percepção, como é que está sendo desenvolvido no Vale do Café? Então, a gente falando desses planejamentos, a gente encontra muita a política de governo e política de Estado. Então, as políticas de governo são aquelas que vão passar. A gente sabe que todos eles têm suas vaidades e fazem seus planejamentos. Agora, o importante do planejamento é que a gente já começa a vislumbrar também, Fernando, em muitas prefeituras, já com turismólogos. Sim. E isso faz com que esse planejamento seja sustentável. Ele começa a ser não só um projeto de governo, ele passa a ser de Estado, porque aquele turismólogo vai continuar depois dos 4 anos que sair aquele governo. Então, começa a ser uma coisa vista, de fato, para 4, 5, 6, 10 anos, mas feito de uma maneira mensurável que possa ser realizado. Não adianta vir com planejamentos faraônicos que não vão conseguir sair do papel. É preciso botar o pé no chão, cada um com sua particularidade, com seu potencial econômico, mas é preciso ter aquela coisa do querer. Quando o gestor quer, aí ele faz com que a coisa funcione. Eu, às vezes, falo para os meus alunos que a gente precisa praticar o FOA. O que é o FOA? Você precisa ter foco, objetivo, mas nada adianta ter foco e objetivo se tu não tiver atitude. É verdade. O que aconteceu com Miguel Pereira foi exatamente isso. O cara teve atitude e ele buscou e ele fez. E os outros municípios viram isso e estão começando a se mexer. Estão vendo que é possível. E hoje, com essa parceria pública e privada, cara, o gestor só não vai buscar se não quiser. As condições estão aí. E o potencial de cada município é só ser desenvolvido. Rapaz, isso você agora tocou no ponto em que eu já vinha conversando com outros colegas aqui também, né, no canal, e eles já falavam, né, da forma que eles estavam falando, a gente já percebia essa situação, né, do público-privado. Tem que haver uma parceria, porque o turismo ele é uma coisa coletiva, ele não é de uma mão só. Ele é uma coisa coletiva, ele precisa ser realizado, tanto o poder público tem que estar envolvido, a iniciativa privada, a população local tem que estar envolvida, caso contrário, ele não anda. E esse desenvolvimento é muito interessante você ter falado. Aí eu menciono sempre a questão de Vassouras, não é por uma preferência a Vassouras, mas é a área que eu mais conheço, pelo tempo que eu fiquei por lá. Existe hoje lá um centro de convenções que é fantástico, é imenso. Ele é um polo hoje para você poder fazer qualquer tipo de convenção ali, ou seja, essa região do Vale do Café, ela é estruturada com um centro de convenções daqueles que hoje existe, que é onde você, inclusive, estudou, que era Severino Sombra, hoje é Universidade de Vassouras, né? Lá em Vassouras, com um centro de convenções daquela estrutura. Eu acho que o Vale do Café hoje ele está pronto a receber qualquer tipo de evento que possa ser, que queiram realizar, ele está pronto para receber. Ou seja, ele fica numa região privilegiada, que você tem 2 rodovias que seguem direto para o Vale do Café. Você tem diversos acessos à região do Vale do Café pelos municípios que compõem o Vale do Café.
A infraestrutura está excelente das rodovias, que eu já viajei pelas rodovias aí do entorno do Vale do Café, estão excelentes. Você tem um centro de convenções fantástico, você tem outros menores em outros municípios, menores sim, mas não de menor qualidade, ou seja, só em tamanho que são menores. Ou seja, hoje o Vale do Café ele está realmente se preparando para ser o futuro foco do turismo do Rio de Janeiro. É exatamente isso. Aquele centro de convenções de Vassouras é fantástico. E para você ter uma noção, Miguel Pereira está construindo um centro de convenções, Fernando, para 5.000 pessoas, com 1.000 vagas para estacionamento. É o Vale do Café, de fato, se preparando. Em Miguel Pereira, a gente já tem um hospital, que é o Hospital Luiz Gonzaga, que é uma história muito bacana do Rei do Peão com Miguel Pereira, mas agora está sendo construído 2 grandes hospitais com um hangar, com um helicóptero, e o helicóptero já está lá. Ou seja, vem se preparando de fato para que essas coisas aconteçam, para que o Vale do Café aconteça. E isso tudo por quê? As parcerias pública e privada é o governo tendo atitude e indo buscar. Independente de que o cara goste ou não goste do político, a gente Sim. não tem que gostar de político, a gente tem que gostar da política. Porque a política está na nossa vida desde o café da manhã, quando a gente vai dormir. Então, ter paixão por política é coisa de maluco. Agora, ter paixão pela política é coisa de pessoas conscientes, porque a política está na nossa vida todos os dias. E a gente está dentro desse Vale do Café fazer tudo isso que tu falou aí, está aqui nas nossas mãos, a 119 quilômetros do Rio de Janeiro. A gente está com a 393 de um lado, PR-040 do outro, a Dutra ali do lado. A gente precisa fazer o quê? Acordar, meu filho. Acordar, está todo mundo batendo na tua porta e tu dormindo. É isso que a gente cobra todo dia. E o morador, Fernando, o cidadão, precisa ser convencido disso. Ontem, eu estava fazendo uma palestra no Rotary Club para falar exatamente disso, do turismo, da oportunidade e os negócios que são gerados através do turismo. O cidadão precisa se conscientizar disso, mas ele só vai se conscientizar desse negócio, perceber que ele é bom, quando for bom para ele. Sim. E a gente precisa mostrar que o turismo é bom para o cidadão. Porque quando esse recurso chega no município, ele mais tarde vai, através de encargos e impostos, ser fomentado aonde? Na educação, na saúde. E a gente trabalhar esse convencimento para evitar aquilo que a gente vê quando vai a Cabo Frio, na época do verão, que a cidade fica superlotada, e aí é uma briga que eu tenho, que é a infraestrutura, porque quando tu lota a tua cidade, aí lá em Cabo Frio, a gente sabe disso, Angra é a mesma coisa, aí não tem água, o morador precisa levantar 4 horas da manhã para ir na padaria, porque não tem pão quando ele chegar lá 8 horas, o ônibus está lotado, porque está cheio de turistas na cidade, então a cidade precisa se preparar para isso. Para quê? Para que o cidadão não pegue ojeriza pelo esse negócio do turismo. Ele começa a entender que isso é bom para ele. Começa a passar um monte de turista na tua rua, tu faz artesanato, bota uma barraquinha ali que tu vai vender. Tu faz um salgadinho, tu vai vender. Mas é preciso que a cidade pense em sustentabilidade, principalmente na infraestrutura. Esse é o medo hoje, né, que as pessoas têm. Ou seja, obviamente que Angra e Búzios, quando começaram a fomentar, talvez não imaginassem ao ponto que iam chegar, né, de ter que falar bem assim, olha, nós estamos superlotados, nós estamos com um problema porque estamos superlotados e não temos para onde expandir. Ou seja, é uma coisa que só a longo prazo vamos saber, mas obviamente a parte hoje sendo feita, ou seja, se um dia vier a ter um problema quanto a isso, nós vamos dizer bem assim, olha, fizemos tudo que era possível. Talvez Angra e Búzios tenham até tentado no passado alguma coisa semelhante, mas nós estamos falando em estruturas, né, que são bem diferentes, bem complicadas, principalmente quando se fala em praia e sol. Já é difícil quando você tem essa coisa do praia e sol, porque nós precisamos daquela coisa que tem no Vale do Café, que é a questão das matas, rios e tudo mais, onde você não vai encontrar em áreas, quando você fala em praia e sol, ou seja, raramente você vai ter por ali, né? As pessoas, quando vão sendo geralmente muito concentradas, ficam concentradas. Talvez seja o problema deles, né?
devem estar tentando solucionar, esse problema da concentração, que é muito complicado. E o Vale do Café, né, para quem ainda não conhece, né, seus 15 municípios, experimentem, né, conhecer por um, vai por um lá, dá uma voltinha, vai conhecer um pouquinho, né? Outra vez vai conhecer um outro, ou seja, essa diversidade que você tem no Vale do Café, talvez não encontre em outro local, né? Essa interligação entre os municípios é muito difícil de encontrar. E essa identidade, né? Existe uma identidade muito forte entre esses municípios, que foi essa questão do Vale do Café. Isso aí não tem como você se desvincular disso. É Vale do Café, não tem como sair disso. Por mais que a cidade assuma uma nova postura, tenha outros atrativos, que crie novos atrativos, mas ela vai estar vinculada ao Vale do Café, porque isso já é uma identidade construída ao longo de muitos anos e não tem como desvincular disso. E eu fico muito feliz em ver que o Vale do Café está se preparando. O que eu digo é porque estão ocorrendo modificações, estão modificando algumas estruturas justamente para receber bem esse turista. Eu fico muito feliz em ouvir você falar a respeito disso, fico muito feliz aos municípios. Fica aqui o meu abraço ao pessoal dos municípios da região do Vale do Café, porque é gratificante a gente ver que está funcionando, estão buscando aquilo que não está funcionando ainda, estão buscando fazer funcionar. Eu fico muito feliz, Voltaire, em ouvir a respeito disso. Bacana, Fernando. Essa é a ideia. O Vale do Café, de fato, vem crescendo, vem se transformando, e nós estamos aqui trabalhando para transformar o sonho do turista em encantamento. Eu falo sempre, Fernando, que o turista ele passa o ano inteiro sonhando com uma viagem, juntando suas moedinhas numa garrafa de água mineral, e aí, quando chega no final do ano que ele vai visitar o destino, nós temos que transformar este sonho em encantamento. E aí eu brigo para que esse encantamento, como é que tu vai encantar o turista? Tu precisa estar capacitado para isso. Então, qualquer destino, qualquer cidade que queira trabalhar o turismo, capacite a mão de obra, capacite o trade para que ele preste um serviço de qualidade para transformar esse sonho em encantamento. É essa que é a ideia, e eu fico muito feliz de ter passado esse tempinho aí contigo, batendo esse papo, falando com as pessoas. A gente vê que a hora já está andando, e agradecer aí demais a você, me colocar à disposição. Vou aí na tua cidade, como tu falaste aí de cerveja artesanal. Aqui em cima, aqui de Miguel Pereira e Batista, se transformando num polo de cerveja artesanal. Nós temos mais de 15 cervejarias, tá? E aí, vou brincar aqui um pouco, quando a tua esposa falar assim, Fernando, vai tomar tenência. Vem para Pati, que aqui tem uma cervejaria chamada Tenência. Muitas histórias, hein? É muito bacana, é muita coisa para ser falado num dia só. Voltaire, então, novamente, rapaz, eu agradeço aí essa sua paciência, esse carinho aí nos receber para esse bate-papo, né? Inicialmente, nós tivemos aquele desencontro com a tecnologia, isso é assim mesmo, né? Ao vivo, é assim que acontece, não tem como, a gente está sempre passando por cima, mas importante foi esse bate-papo. Eu acho que o nosso público deve ter ficado muito satisfeito em saber um pouquinho do que é o Vale do Café. Agradeço a você, agradeço a participação das pessoas que estão aqui nos vendo. E fica o convite, né? Fica o convite para conhecerem o Vale do Café. Eu conheço uma parte, apenas alguns municípios do Vale do Café. Sei o quanto é bonito lá a região, sei o quanto as pessoas lá são pessoas acolhedoras. Conheço a respeito disso, tenho muitos amigos por lá. E fica o convite. Quando forem, passem lá, visitem. Se estiverem lá por Partido Alferes ou Miguel Pereira, provavelmente vão encontrar o Voltaire por lá, fazendo o guiamento do pessoal, né? Fica aqui o meu abraço a todos, né? A todos do Vale do Café. Esperamos aí, né? Quem sabe aí no futuro a gente consiga fazer uma visita e fazer, né, um tour pela cidade aí com você aí, para a gente mostrar ao vivo aí como é que está sendo o desenvolvimento nessas cidades, os pontos turísticos por aí. Muito obrigado a você, Voltaire, muito obrigado a todos, né? E ficamos até a próxima, então. Eu que agradeço, até a próxima, um abraço para
todos vocês. E o convite está feito. Venha a Miguel Pereira e Patido Alferes.